É isso, né? Toda oportunidade, claro, com eleições vindo por aí, um discursinho ali pró-eleição sempre cabe, né? Fala que o governo não acabou, mas já aproveita para fazer um discurso eleitoral, né? Exatamente. Garantir. Jogar ali pra galera. Camila, você fica ainda aqui comigo pra gente conversar agora com a economista, auditora da Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional e ex-secretária de Finanças de Goiás, Selene Pérez. Professora, prazer falar contigo, boa tarde. Esse debate todo, ou melhor dizendo, essa briga toda, interfere na nossa vida prática ou é só poeira política por enquanto? É lógico que interfere, né? A Constituição previu a independência e a harmonia dos poderes, não é à toa que o país todo precisa de uma estabilidade institucional, não é? E isso mexe com a economia, né? Hoje nós temos uma grande incerteza sobre como é que vão se comportar as contas públicas, por exemplo, não é? Então, de onde o governo vai tirar recursos para gerir as contas públicas? O próprio governo anunciou na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que em 2027 nós teríamos um momento difícil em que nós não teríamos nem condições de pagar emendas parlamentares e os mínimos de educação e saúde. Ainda ficaria faltando dinheiro. E tudo isso foi feito com previsões que eu reputo assim otimistas, né? Então, talvez esse cenário seja antecipado para 2026 ou mesmo 2025. O governo contava com esse aumento do IOF como medida de ajuste fiscal. Inclusive, o PowerPoint do ministro tinha esse título, Medidas de Ajuste Fiscal. E aí ele vinha relatando o IOF, né, o que faria com o IOF, e no final tinha um impacto fiscal disso. Veja, eu considero isso muito complicado, porque o IOF é um imposto extrafiscal. Então, qual é o princípio constitucional geral para todos os impostos? Não é? A Constituição veda exigir ou aumentar qualquer tributo sem que a lei estabeleça. Então, assim, de um modo geral, vigora o princípio da legalidade. Não é? No caso do IOF, ele é uma exceção. Por quê? Porque ele é utilizado, em termos da Constituição, com a finalidade não arrecadatória, uma finalidade de regulação, não é? Então, nesse sentido, o governo poderia editar teto para alterar as alíquotas do IOF, com esse objetivo, não é? Isso não é só para o IOF, é também para o imposto de importação, imposto de exportação e para o IPI. Né? Então, para 4 tributos, existe essa possibilidade, na medida que não é fiscal, não é arrecadatória. Se o governo, ao anunciar a medida, assume que adotou a finalidade arrecadatória, que inclusive está dependendo disso para cumprir metas fiscais esse ano, né? Então, eu entendo que ele invadiu uma competência do legislativo, porque não sendo um tributo de caráter extrafiscal, a competência é dos legislativos para apreciar. E aí, veja, essa é não é uma questão lateral, não é um detalhe, entende? Os legislativos, o poder legislativo no todo, ele surgiu para quê? A motivação do surgimento do poder legislativo foi justamente o de controlar a sanha arrecadatória dos, não é? Então, para isso surgiram os legislativos. Posteriormente, para os gastos desses reis. Então, essa questão da instituição ou major de tributos, bem como do controle de gastos orçamentários, está umbilicalmente ligada
a existência do legislativo. E aí, veja, quando o legislativo avisou que não aceitaria aumentos literados pelos presidentes, né, do Senado, por várias lideranças, o governo não deu bola para ir, editou lá o decreto, né? E aí depois o poder A gente vai restabelecer a conexão com a professora, que está travando bastante, e a produção daqui a pouco nos confirma que ela está de volta. É isso, né? É uma questão complexa, porque assim como você disse, né, Camila, agora o governo se preocupa em voltou tudo de novo, vai precisar estudar, né, o que vai fazer, porque alguma coisa precisa ser feita. Exatamente. Tem a medida provisória que o governo, porque pra gente lembrar, o governo anunciou primeiro esse aumento do IOF, depois voltou atrás em parte e por último, houve esse último decreto do aumento do IOF junto com a medida provisória, que a gente pode inclusive também perguntar para a professora, Isso, né? ela já está de volta, Camila, pode fazer a pergunta para ela. Professora, para a gente entender um pouco, eu estava falando agora com a Natália sobre o último decreto do aumento do IOF. Ele trata sobre alguns pontos específicos. A professora caiu de novo, Camila. Caiu. Então a gente está conversando aqui sobre essa medida provisória. O que acontece é que a medida provisória visava alguns pontos, né? Taxa BETS também, tinha um imposto específico que atingiria fintechs, aumentava um imposto que atingiria fintechs, que são esses bancos digitais, né? Isso. Pequenos ainda, né? De startup. Pequenos, isso, muito populares e também tinham outros tipos de investimentos. Enfim, essa foi a outra solução que o governo encontrou para o aumento do IOF, já que o último decreto que ele apresentou já era bem mais modesto, assim, já bem aumentava bem menos em relação ao primeiro decreto. Então, essa foi a solução encontrada pelo governo, mas o que muitos argumentam, principalmente do lado do PT, do governo, é que o IOF seria a solução a solução que traria o retorno mais rápido, porque já cairia direto nos cofres públicos, né? Mas tem essa questão que a professora estava falando, da questão arrecadatória, que em tese o governo não poderia fazer isso visando só o aumento, né, da arrecadação. É isso. E de um lado tem essa questão dos parlamentares não gostando das soluções que o governo encontrou, mas também tem uma crítica ali, né? Eu vi já gente reclamando no X, né, no antigo Twitter, os deputados não querem colaborar ou pensar junto, só criticam, não propõem nenhuma ajuda e também querem aumentar o número de deputados, querem para outras medidas, eles estão muito a fim de trabalhar e de propor, mas para isso, não. Também tem outra questão que o governo diz que sim, é ele que deve, né, é o executivo que deve pensar nessas compensações e na forma que vai mexer na economia do país, que o Congresso não tem esse poder e é por isso mesmo que ficou tão incomodado e mandou a questão para judicializar, ao mesmo tempo que talvez tenha que cortar de programas que são muito importantes, né, historicamente, para todos os governos Lula e para todos que vieram depois, né, enfim, os dois da presidente Dilma. Sim. Queria trazer só muito rapidamente, já que eu falei da Dilma e a Camila falou agora há pouco que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou lá no Rio de Janeiro, por causa da reunião, né, do evento dos BRICS. Lá no BRICS, a Dilma cutucou Donald Trump, abre aspas, tarifas como subordinação política, fecha aspas. Matéria da nossa repórter que cobre, é setorista de economia, a Daniela Santos. A ex-presidente Dilma Rousseff discursou durante a abertura da reunião anual do Banco do BRICS, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira.
A presidente do novo Banco de Desenvolvimento, a Dilma Rousseff, afirmou nesta sexta-feira que tarifas, sanções e restrições financeiras são usadas como ferramenta de subordinação política. A declaração ocorreu durante a cerimônia de abertura da 10ª reunião anual do Conselho do NDB, o chamado Banco do BRICS. Aspas da presidente. O multilateralismo está sob pressão. Testemunhamos o recuo na população e o ressurgimento do unilateralismo. Tarifas, sanções e restrições financeiras estão sendo usadas como ferramenta de subordinação política, fecha aspas. A fala de Dilma pode ser interpretada como uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que promoveu uma série de medidas unilaterais contra diversos países, apelidada de tarifaço. Em sua 10ª edição, o encontro do BRICS busca debater desafios para o financiamento do desenvolvimento sustentável dos países do Sul Global, ciência, tecnologia e inovação, além do uso de moedas locais em programas de financiamento. E aí participam do evento o presidente Lula, ministros, membros do Conselho do NDB, líderes empresariais e representantes da sociedade civil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também marcou presença. E também, Camila, a presidente Dilma aqui fazendo essa crítica, lembrando que ontem teve a aprovação lá no parlamento, no Congresso americano, daquele grande projeto do Trump, que vai cortar um montão de projeto bem importante, de medidas importantes, históricas. A saúde pública dos Estados Unidos, que é um grande problema, né, quase inexistente, também vai sofrer. Enfim, também é uma crítica aqui da presidente Dilma Rousseff em relação a essas medidas tão fortes e ostensivas do governo Donald Trump. Pois é, não é só por aqui que a gente fala sobre cortes e, enfim, dilemas de imposto, aumenta imposto, corta benefício social, enfim. Todo mundo está nesse debate, né? Exatamente. E os governos de direita sempre criticam, né, ou os políticos, os parlamentares da direita sempre criticam isso, né, sobre o quanto os governos de esquerda gastam muito dinheiro para esses programas sociais e aí o contrário também acontece. É isso, a gente vai seguir acompanhando essa novela.